Pode brindar a isto. O podcast do Douro e o Porto Wine Festival. Bem-vindos ao Pode Brindar a Isto, que é o podcast do nosso Festival do Wine, do Douro Porto Wine Festival, que vai decorrer dia 15 e 16 de setembro nesta região maravilhosa que é o Douro. Douro, que este ano ainda é Douro, capital do vinho europeu. Certo, Francisco? Corretíssimo. É isso, não é? Temos, ainda por cima, este ano, temos este privilégio de nós termos a União Europeia a dar-nos esta signa, digamos assim, a este grande região e, claro, o nosso festival também o promovemos. É? E merecedor. Bem, hoje é o quarto episódio do nosso podcast. António, bem-vindo. É sempre um gosto ter-vos aqui comigo e acompanhar-me nesta aventura sobre os vinhos, mas temos aqui alguém que é também muito especial para nós, que é o Paulo Silver. Quem não conhece o Paulo Silver é criador da festa Revenge of the 19th, fundador do grupo New Shit, que investe em startups na área de tecnologia. Mas há uma curiosidade, pois o Paulo já fez um curso de sommelier. Paulo, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Para já acho-te uma pessoa com muita cor. E isso é importante, porque os vinhos também, a cor é importante, sabias? Pronto. Eu não sou sommelier. Eu meti cor em todo lado, não foi só na roupa. Portanto, és uma pessoa bem-vinda aqui à nossa mesa, bem-vinda a esta partilha, que no fundo é esta partilha. Tu não estiveste no Douro, Porto Wine and Festival do ano passado. Não estive, teve uma das minhas empresas, na primeira edição, no ano passado por acaso não estivemos, mas gosto muito de vinho. Portanto, pois, já percebi que sim. Gosto, não percebo, mas gosto. O Francisco é o nosso enólogo de serviço, não sei se sabias, se tens acompanhado aqui esta nossa partilha, e o António é o nosso sommelier. E vou tratar já disso, eu ouvi dizer mas hoje tens aqui... Mas eu ouvi dizer que o Paulo gosta de beber, então vou abrir duas. É verdade. Vou abrir branco e tinto. Duas, mas atenção, que é da Quinta do Carvalho. É o Carvalhido, que é branco onde e o nós Carvalhito. fazemos este podcast, que estamos sempre a ser bem tratados. O Tiago é um anfitrião de excelência, apesar que ele também, claro, gosta de vinhos, né? Não havia outra hipótese de nos receber assim tão bem. Mas a verdade é que é um vinho... Já provámos vários vinhos, os nossos convidados têm gostado muito, não é, António? Sim, são fáceis. E depois a imagem... É fácil de gostar. E depois, olhando para a imagem da garrafa, é uma garrafa também, porque também é importante isso, não é? A imagem da garrafa é uma garrafa com muita elegância, digamos assim. Eu quando me ligaram e perguntaram branco ou tinto e eu disse cheio, não era preciso ter não era a letra. Trazer os dois, não era preciso ter trazido os dois. Mas nós quisemos, de facto, deixar-te satisfeito e então... Aqui está. Mas nós, como não podemos andar aqui assim à deriva, nós hoje temos, o quarto episódio tem um tema, que é e escolhemos este por tua causa, vamos embora. Paulo, que é o tipos de vinho. Portanto, vamos falar tudo sobre o que é branco e rosés, não é? O Francisco. E tudo o que é sobre o tinto. Portanto, e também há aqui uma curiosidade que nós já falámos no primeiro episódio, que é os vinhos verdes. No primeiro não, no terceiro, que foi com a Diana, porque ela ser de Famalicão, e falámos dos vinhos. E depois também os espumantes, que é um vinho de excelência para as sobremesas. Estou errado? Para as sobremesas, eu acho que o espumante é um excelente produto. Sobremesa, entrada, acompanha muito bem também a refeição. Não acho que seja uma bebida de celebração, mas sim de acompanhamento de mesa. Muito bem. Paulo, nos teus festivais, são festivais sempre com muita aderência, com as gerações, portanto, anos 90, né? que era, digamos, eu se calhar vou cometer aqui uma confidencialidade, mas a música aí também tinha cor. Também nessa tinha altura. cor. Os vinhos nessa altura ainda não entravam, não é? Os vinhos já entravam, não é? O vinho em Portugal acho que já tem mais anos do que a década de 90 e nós em alguns eventos, especificamente não a Revenge of the 90s, mas mais no Turbobile, que é um evento que nós temos que é muito dedicado à Portugalidade, as nossas zona VIP do Turbobile é 3 fardos de palha, uma mesa com uma toalha, chouriço, queijo e 2 jarros de vinho. Para fazer uma zona VIP à portuguesa. Desculpa que te diga, mas então os nossos espectadores e as pessoas que forem ao festival vão ter só zonas VIPs, porque no nosso festival é só zonas VIPs disso. Lá está. Como tu não tiveste, sabes que no nosso festival não existe mais bebida nenhuma, a não ser vinho. E água. Depois os refrigerantes. Para acalmar um bocado o bicho, que é para não ser só vinho. Mas também temos os refrigerantes, porque é um festival onde as famílias são bem acolhidas lá. O que é que tu sabes sobre o branco, por exemplo, e o rosé? Olha, eu posso-vos dizer uma coisa. Eu
sou muito fã do vinho branco, seco, sobretudo. Até mais pelo estilo de vida que pratico, que eu não consumo nada de açúcares nem hidratos já há 6 anos. E então vou sempre ao vinho branco seco, que é um vinho que eu posso beber mais copos, na verdade, porque tem menos hidratos. Portanto, isso é uma coisa que eu sei, é que o vinho branco seco tem menos açúcar, não é? Eu faço questão de ir à app do Vivino e ver sempre o que tem o tique do seco mais para o lado do seco. E é um vinho mais... Perdoem-me se estiver errado, é para acompanhar coisas mais light, peixe, verão, mariscos e coisas assim. No entanto, eu uso para tudo, porque realmente é o meu vinho preferido. Há aqui uma contradição. Eu, por exemplo, eu gosto de beber vinho branco com um bom bife. Pronto, exatamente. Eu como com tudo. Quem é que está certo? Sem dúvida Quem é que está nenhuma. certo? Não há aqui certo e errado. Só um apontamento. Vinhos secos, 96% dos vinhos em Portugal são secos. Porque os vinhos em Portugal normalmente andam todos nas 2, 3 gramas de açúcar, certo, Francisco? Por copo Mais de ou quanto? menos. Por garrafa. litro. Por litro. Por litro? 2, 3 gramas de açúcar. Ui, Por isso, que maravilha. tirando vinhos fortificados. Posso beber 10 garrafas Sim, por dia. tirando pá. vinhos fortificados, tirando espumantes, conseguires. ou seja, vinhos do Porto, Carcavelos, Madeiras, Ok. Moscatéis, isso aí já estamos a falar nas Palmela, 180 a 120, podem ir às 200 ou 300 se forem colheitas tardias. Gramas Sim. de açúcar por garrafa? Sim, se forem colheitas tardias, etc. Pode. Normalmente vinhos de mesa são secos e isso do vinho seco é algo que foi trazido para a mesa e muito bem trazido, que não é correto, porque os vinhos são praticamente todos eles O vinho branco que secos. estamos em questão, Ok? este vinho tem Zero, 0,0 de glucose frutose, quer dizer, não tem açúcar. Não tem açúcar, é rapado. Os vinhos são rapados. Por isso, normalmente. à mas- vontade. Pergunto, tem 0,0 de açúcar Sim, sim. adicionado? Não há adição. Não há adição. Não há adição. Não é proibido adicionar. Há a chaptalização, que é uma coisa que é regulamentada, mas que normalmente é proibida. Pode ser autorizada ao ano. Já agora, só uma coisa, só para tirarmos aqui. A minha mulher é de Passos Ferreira, é aqui de cima. É boa terra, sabias? Uma boa terra. É Friamundo, Figueiró mais concretamente, que é ali, pronto, não é Passos Ferreira, mas a zona é essa. E eu sempre vou ao restaurante e digo, o que é que quero? Vinho branco seco. Eles ficam todos a olhar para a minha cara e os meus sogros corrigem-me sempre, maduro. Maduro é Porquê outro que se erro. Já se diz- falou isto no primeiro podcast pronto. e eu vou-te explicar. O Maduro, tu és ali, estamos na região do vinho verde. Por isso, porque Passos de Ferreira não é coração do vinho Sousa, verde, é mas Sousa, é é Sousa, é baixo vinho verde. E é vinho verde, porque aquilo é uma região. Nós já falámos sobre isto. A região do vinho verde é uma região. Todas as outras regiões fazem vinho maduro, tal como a região do vinho verde. Por isso, há vinho maduro em todas as regiões. Para ser vinho tem que ser maduro. Há uma região, é uma denominação de origem controlada, tal como é o Douro, como vemos aqui, Quinta do Carvalho, que diz DOC, vinho verde, DOC. E o vinho verde Denominação De origem controlada. e não há green wines, não há É verde, Van Verte, é vinho verde. não há nada. É vinho verde, não se pode... Eu sou António, É quase não sou, quase sardinha, não sou não é? Antoni ou Tony. É Exatamente. António, não se pode traduzir o nome, não se deve traduzir o nome do vinho verde. E o vinho verde é Sabias uma disso, região. Paulo? Não fazia a mínima Marcado. ideia. Não É. fazia a mínima ideia. E não há vinho Só existe, só é Vinho feito verde naquela zona. só é feito ponto na final. região de vinho verde. Começa é um branco e um em tinto, Monção Melgaço, encostado e termina em Valcâmara. Mas a minha pergunta é, porque é nosso e ninguém mais pode... Ou porque Que é só nosso. se dá ali? Não, porque ali é uma região que se chama vinho verde. Que faz vinhos brancos, vinhos tintos. São maduros, é igual. É assim, os vinhos, a vinificação, etc. Tudo parecido com o Quinta da Douro. Arvoredo é lá? É É lá. lá. É Quinta tudo da vinho Arvoredo verde. é na Depois tu podes dizer assim, mas há vinho verde Mas com é na gás região. que não há nas outras regiões. Ok, aí, pronto, aí são vinhos brancos, e eu vou dizer isto também para os espectadores, são vinhos brancos maus da região, que são gás injetado, antigamente era um gás natural, e hoje em dia são gás injetado. Pois, porque eu ouvi uma história qualquer que eles enterravam as garrafas numa zona Não, isso já específica. estás a falar em trás dos montes e estás a falar de A vinha dos boticas. mortos. É o vinho dos mortos. Paulo, aqui é. Que a gasificação era natural. Correto? Que Faz a depois, mala- sim, faz faz a uma sua- malolática dentro da garrafa. faz a malolática. O vinho tem duas fermentações, que é a transformação do açúcar em álcool, e depois há uma segunda fermentação, mais nos vinhos tintos, que é uma transformação feita por bactérias. Eu não quero entrar aqui uma coisa muito técnica, mas transforma um ácido Deve que é o termos pouco málico em lático e provoca um gás dessa segunda Só para fermentação. sumariar, vinho verde é uma região e dentro dessa região há brancos, tintos, rosés, não há Ou vinhos seja, verdes. pode ser vinho verde tinto, pode ser Vinho verde tinto, né? vinho verde E a branco, história vinho do verde Maduro, branco. então, Não é o existe, quê? isso não existe. Não existe. Isso existia na altura dos reis que eles definiam. Estás a ouvir, sogro?
Olha, para explicar isso é um bocadinho como a champanhe e o espumante. O champanhe, não é? É de uma região. Eu aprendi É uma tudo. região. Tudo é espumante, tudo é espumante. tudo é espumante, mas é categoria. o champanhe é espumante, mas nem todo o espumante é champanhe. champanhe. Champanhe É vem de uma zona, região zona. específica. A categoria é espumante. É incrível. Aprendemos, porque isto é muito rico. Bem, o tinto também se pode beber com peixe. Claro. E eu não falei sobre isso, desculpa, tu fizeste uma pergunta. É possível passar do branco para o tinto? Claro que sim, depende da Por intensidade. favor, então claro. isso é uma coisa mais Depende que da natural. intensidade, Branco depende da ou tinto? intensidade. Depende da intensidade do vinho. Então, há pouco perguntaste, eu não cheguei a ter a responder à pergunta se o branco com a carne ou o branco com o peixe e o tinto com a carne não é tão clássico assim. Hoje em dia, até porque cada vez mais a cozinha está elaborada, cada vez mais a proteína é algo secundário dentro de um prato, porque os molhos do chefe, ou os nossos próprios molhos que nós fazemos para abrilhantar a coisa, são mais intensos do que o próprio prato, e então isso traz-nos aqui o classicismo na harmonização deixa de existir. Então sim, branco com bacalhau, ok, mas há tintos com bacalhau que funcionam na perfeição. Okay? No Branco curso sommelier eu aprendi e chama-se pairing. ou harmonização, Então, ou casamento, ou sabes maridagem, ou em espanhol é maridaje. Yeah. Okay? E a que eu me lembro mais concretamente, porque eu odeio queijo azul, era Pedro Ximénez. Por causa dos açúcares, com os doces que gera o fungo dentro do queijo queijo. azul. Mas o Stilton é vinho do Porto Vintage. Porto, Douro, para o queijo. É o único queijo que de facto pede um vinho do Porto. A maior parte dos outros queijos, tirando o azul, pedem vinhos brancos. Mais do que vinhos tintos. E isto está cientificamente provado por causa da malalática que ele falou há pouco. O gajo aprende aqui. E tem a ver com uma coisa muito importante também, que nós esquecemos sempre, que o leite, queijo, tem proteína. Quando temos um branco com acidez e frescura, vai cortar toda a proteína, a ligação vai tornar harmonioso o queijo. E a gordura vai desaparecer. A acidez existente dos vinhos brancos e vai aquele equilíbrio Não que podemos nós entrar queremos. tanto por isso, não temos que entrar na gordura líquida. Na Exato. gordura se é uma gordura líquida, se é uma, Mas é se muito é uma importante. proteína. Isto é muito giro porque Se é proteína só simples, se é proteína com. eu eu faço um estilo de vida há 6 anos que chama-se dieta cetogénica. Não é uma dieta, é um estilo de vida porque Consegues com uma mulher de Friamundo, com o capão, por exemplo. Porque isto é uma coisa muito interessante, que é na dieta cetogénica tu só comes proteína e gordura. Tu não comes hidratos, tu não comes batatas, não comes massa, não comes nada que tenha açúcar, daí os vinhos. Mas eu é mesmo, o meu corpo funciona só legumes, salada, tudo o que não sejam hidratos, arrozes, purés, legumes com mais hidratos, tipo uma cenoura cozida, mas a cenoura crua já é bastante keto-friendly, e os brócolos, tudo isso, tudo é ótimo. Tudo o que é verde, tudo o que vem da terra, tudo o que vem de animais, tudo o que é verde e vem da terra, tudo o que é animais, seja a gordura, seja a proteína, é o que se come, desde camarão, a peixe, a carne. Quanto mais gordo, melhor, portanto, porco preto, vaca, etc. E é muito curioso porque nós comemos muito queijo, porque lá está, é uma gordura e nós temos tendência a comer mais gordura porque a energia de uma pessoa que faz a dieta cetogénica vem da gordura e não dos hidratos como as pessoas que fazem as dietas normais. E então nós comemos muito queijo com vinho e é um pairing que é ridiculamente incrível. É incrível. Incrível. Eu acho que é um dos grandes pairings também é queijo e vinho. Queijo e vinho. Queijo e vinho. Queijo e vinho. Não há, aliás, o queijo não combina com mais nada que não ser com vinho. Há várias harmonizações para várias coisas, os pratos. Metes uma cerveja, não é bom. Pá, não é metes bom nada, aquilo não. num caso. Metes um gin tónico, não é bom. Não é bom. E podem dizer Mas que sim, com vinho mas não. é uma maravilha. É uma delícia. E tem a ver com isso, com esta coisa de... Boa, agora está percebido. Mas voltando aos queijos, mas os queijos não é os tintos e os doces? Não, lá está, é a mesma coisa que o peixe e o branco, a carne e os tintos, era um erro, tal como o vinho verde ser um estilo de vinho. Não, os queijos são exatamente o contrário, por causa do que eu disse. Os queijos são ricos em ácido lático e, acima de tudo, gorduras sólidas, e normalmente a gordura sólida até pede tanino, ok? E no branco não tens assim tanto tanino. Mas tem uma coisa que é o ácido lático. E o ácido lático no vinho branco
não existe e no vinho tinto existe, porque o vinho tinto padece da malolática e a maior parte dos vinhos brancos não. E então há uma ligação, não por aglutinação, mas por oposto, que é ácido málico com ácido lático. Bem, com tudo isto, tudo o que é o que estava no clássico está tudo errado. Portanto, a gente pode beber o vinho. Não está tudo errado. Há algumas coisas muita erradas. coisa. Pirâmide alimentar Nós está totalmente estamos- errada. está errado. Relaxa. Nós é que nos temos todas estas tendências mundiais que estão a alterar a gastronomia. Estamos a falar aqui da parte cetogénica, não é? Desculpa lá o termo. Dieta cetogénica. Há muita gente que está a fazer dietas diferentes. A gastronomia mundial está a mudar. Nós temos que... Isso é uma realidade. Nós, como Sim, produtores de sem vinho e enólogos, temos que pensar também o vinho a nível global. Quando a gente cria os vinhos, temos que nos adaptar à gastronomia. E este festival, acho que também tem uma parte muito importante, que é a parte gastronómica. Muito forte. O vinho e a gastronomia, porque é uma ligação perfeita entre as duas partes. E, obviamente, que a música também está aqui a fazer um ponto de ligação. Mas esta mudança, gastronomia, vinhos... é importantíssima e hoje em dia, quer dizer, há 40 anos não havia agora vou fazer uma analogia que é a comida asiática e hoje Sim. vamos a qualquer cidade deste país, tem um sushi, tem um chinês, quer dizer, isto tudo muda. Conhecemos comida mexicana, ceviches do Peru, quer dizer, a nossa realidade gastronómica também mudou. Mas sabes uma coisa, Francisco e Paulo e António? Contem-me tudo. É tempo para saborearmos um porto tónico com água tónica das Schweppes. Vamos só para um pequeno intervalo e voltamos já. É produzida com ingredientes de origem 100% natural e perfeita para beber simples ou utilizar como mix para cocktails. Uma marca de momentos especiais, uma marca do dia-a-dia. É hora de desfrutar de bons momentos, de longas conversas à mesa, de focar do que nos faz felizes. É hora de saborear o tempo com Schweppes. Carbi Vila Real, a sua opção Volkswagen. Parceiro oficial do Douro e Porto Wine Festival. Visite-nos em volkswagen.carbi.pt. Pode brindar a isto. O podcast do Douro e Porto Wine Festival. Ora, bem-vindos de volta ao nosso Pode Brindar a Isto, que é o nosso podcast do Douro Porto Wine Festival, que vai decorrer este ano, dia 15 e 16 de setembro. Eu não me canso de dizer isso, porque eu quero que vocês venham, porque é realmente um festival completamente diferente e onde a elegância, a classe, os vinhos, a música e a gastronomia se transformam em sinergia total. Mas hoje temos o Paulo aqui connosco. Paulo, gostaste do nosso porto tónico com a água tónica? Eu vou fazer outro. Vou provar ainda. Eu vou calma. fazer outro. Ele provou um pouquinho que eu roubei dele. Vamos embora. 6 centilitros, Quanto 6 e isso? 7. 6 e 7 Porto Branco seco, normalmente o mais seco possível. Para... Mas Este deixa-me não só... tem açúcar? Tem açúcar, normalmente anda nos 15, 20, 30 gramas de Pela açúcar. garrafa. Por Garrafa. Por litro. Por não é litro, garrafa, por litro. Quando Portanto, falamos em gramas é por Estamos a litro. falar aqui de Estamos a duas- falar uma grama, aqui de duas mais gramas. do que isso. Um bocadinho mais do que isso. 3 gramas. António, já agora uma curiosidade. O vinho branco pode ser um vinho corrente? Porto, Não. ou Porto tem- Branco Seco. seco. Tem que ser seco. Porque há Seco. várias gamas. O Porto Branco é o único estilo de vinho que vai desde o doce ou lágrima ao seco. Okay? Todos os outros não são caracterizados por Portanto, açúcar. esse não, para o tónico não. Sim. Para o tónico, os doces lágrima não. Tem que ser seco. E como tu tens explicado, essa Schweppes, Esta a Schweppes tónica era é especial, matizada não é? com lima, para dar o toque cítrico que o Porto pede. Depois também vai depender, obviamente, do Porto. Se é um Porto um bocadinho mais maduro em termos de fruta e em termos de maturação em madeira, ou se é um vinho do Porto mais simples, mais... E depois há uma coisa que as pessoas não vão ter essa sorte, que é desfrutar este porto tónico na Quinta do Carvalhido. Nós somos uns privilegiados, temos feito aqui estes programas. Isto é incrível, Ainda por esta cima quinta, malta. com um anfitrião como o Tiago. Bom aspecto, não é? Muito bom aspecto, malta. Muito bom aspecto. Portanto, não, é ótimo, maravilhoso. Pá,
Top. 20 estrelas. Bem, continuando a nossa conversa sobre os vinhos, e já desmistificamos aqui alguns. Por exemplo, a terra, sabes porquê? Porque é que eu gostei? Porque sabes que do local onde nós vamos estar, Passos Ferreira é mesmo algo que nós fazemos. Por exemplo, em Friamundo, nós somos a televisão das Sebastianas. Ah, é? Olha, brutal, já lá tive. Adoro as pessoas. E por isso é que, por exemplo, com um capão. Um capão que é um galo com galo aquela com história intensidade toda, com e 150 com anos. O que é que vocês recomendam, por exemplo, para ele levar ao sogro quando for lá à casa dele? Um galo capão com Mas tem que batata, ser com para já arroz. Douro. Tem que ser, porque é a harmonização, e aí sim, é o que nos difere, entre mim e o Francisco. Depois, o Francisco é a parte toda de produção, e depois é a parte da harmonização, é tudo isso, é já a parte de sommelier. Mas vocês completam-se muito bem. Completamos, e no mundo vinho é isso mesmo. O sommelier completa o enólogo, e o viticultor completa o enólogo também, e o sommelier, que convém não esquecer, porque é uma das partes importantíssimas que infelizmente cada vez é mais necessário, não existe assim. Mas António, achas que ele devia ir à Quinta da Aveleda, que é logo ali ao lado, buscar uma garrafa de vinho verde ou o Douro? Não, para um capão não. Eu diria um tinto com algum tanino, não demasiadamente duro, um tanino bastante polido, por isso eu iria para um Douro, provavelmente um Douro do Baixo Corgo, altitude aos 300 metros, para ter alguma acidez e alguma frescura, porque eu não sei se vem com arroz de vinagre ou não. Normalmente o capão Não, é de forno. é arroz de forno. É de Pronto, forno. eu não sei, na minha casa é feito com vinagre, mas Ali naquela zona dele ok, é o pronto, arroz de forno. então pode ser mais álcool, menos acidez, pode ser mais baixo, pode vir de uma zona mais baixa do Douro, vai buscar o álcool e a acidez não é assim tão preponderante. Algo do género. Já podes Tal como eu. Sendo- Vocês sendo aí em casa muito- aprenderam que, dependendo geral. da altura da uva, isto muda. Eu, por acaso, muda o vinho todo. como é um dos meus pratos preferidos. Mas só podes comer uma vez por ano, Francisco. Exatamente. Aquilo é tão bom. É tão ótimo, bom. é ótimo. É ótimo. Acho que Paulo, já uma- provaste capão? é um prato extraordinário. Acho que é um dos grandes pratos da gastronomia portuguesa, que é extraordinário. Capão eu com aí- arroz de forno, é isto? É, exatamente. Com batatas Eu não como também, arroz, não é? mas posso- Pronto, podes Nem tirar o batatas, arroz, mas podes comer só o capão. Experimenta-se, eu não Te sou garanto nazi que- da culinária. Tá? Não, mas eu não como o arroz. Mas o capão pode comer, E porque... o capão não é, supostamente não é muito duro, Não, porque tem que ser cozinhado muito tempo, Não. que é para deixar de ser. Precisamente isso. É que o capão de Friamundo tem essa característica. E depois tem uma coisa que eu acho que é a intensidade de sabores do capão. Ele vai assar ao forno, a pele é tão crispy. Por exemplo, eu sou Corados um de pouco... frango, pá. Que uma vez fui a um restaurante e vi corados de frango, não é verdade. Eles trouxeram para a mesa umas peles de frango crocantes, ia perdendo a cabeça. Desculpa que te diga, Paulo, não sei como é que o teu sogro não te deu É, para pá, o capão. Está a falhar. Próxima vez levas os vinhos do Douro e para ir seguro, porque isto com os sogros temos de ter Claro. um bocado seguros. Levas umas garrafas de branco com barrica e levas Também então, dá. E levas então precisamente aqui a informação que o António te deu, um tinto mais leve, mais fresco, para aquilo casar tudo bem. Pá, isso é garantido que aquilo vai correr bem. Olha, de 16 de setembro, que é o último dia do festival, até a altura que se come o capão, é um mês e meio. Por isso, podes ver nos nossos mais É 100... só nessa altura que se come? Sim. É mais Porque nessa altura, aquilo é isso? tem, aí eles podem me ajudar. Pois mas que eu acho vou há agora lá no próximo fim de semana, estou lá, que é as festas de Friamundo ou Figueiredo? Não sei. é Dia Figueiredo, 15, Figueiredo, 16, Figueiredo. deve Friamundo ser. já foi. Ok. Agora, a questão aqui é que tu tens mais de 100 produtores no festival, no Douro Porto Wine Festival, onde podes escolher uma garrafinha de cada e depois lá para o teu sogro. E posso levar uma marmita com capão e a gente experimenta. Exatamente. Não. Será um prazer, hein? Vamos embora. Pá, se me convidarem, eu aceito, eu aceito o convite. Vamos embora. Bem, tu hoje sais daqui já com... Muito conhecimento, muito conhecimento. Obrigado, porque realmente foi bastante interessante. Curto, mas muita informação. António, acho que foi tudo explicado aqui sobre as Para mim questões. ficámos aqui mais meia hora, vocês têm à vontade. Não, porque a nossa Temos que ir, né? A nossa assistente já está ali. Estamos a falar de uma região que ainda não falámos um terço do que podemos estar a falar. Um terço, nada. Não, mas para a gente É falar para já dá. uma região como o Douro, com tanta história, Tem tanta história, tem muita história. com 45 mil hectares de vinha, em que cada hectare podia fazer um vinho diferente, quer dizer, estávamos aqui Oh, quase... havia Quantas marcas de vinho é que eu sou- vêm do Douro?
Olha, eu não posso ser específico. Mais Mas 600? existem no Douro, 1.200, fora evento do festival, são 600 Aqui rótulos. é a forma, são é aquilo que eu 1.200, tenho a informação que tenho, é que São mais. conhecer cerca de 600 rótulos principais são mais, por todos os Mas vinhos. depois é isso, são os Mais, principais. lá São está, muito mais. exatamente. Dobra e é mais. Passa para cima, se fizermos rótulos a Sim. da região toda. Dobra e é mais. Passa mais. Dobra e é mais. Por isso- Por acaso há uma coisa, só vou terminar aqui a minha participação, porque há uma coisa, houve um viticultor que me explicava o Douro de uma forma muito enérgica e perceptível, e então ele dizia, a viticultura, isto é muito rudimentar como temos tentado ser para as pessoas também perceberem, mas é muito simples, para produzir vinhos noutra região qualquer há o quadrante X e o quadrante Y. No Douro há o quadrante XY que passa ao meio, que é a altitude, a projeção, a latitude, etc. É um facto. Bem, e agora, Paulo, tens aqui a pergunta final. Vamos embora. Todas, que é a pergunta secreta. Portanto, tu ouviste aqui as Não lições vou perguntar todas. branco ou Nossa- tinto, Não. Tu deves saber qual é o cartaz, obviamente, que vamos ter. Já fizemos aqui algumas questões e então falta-me aqui, pronto, apesar que a música deles, uma delas que acaba de cantar, que é o Red Wine, que é o UB40. Que é dos anos 90. 80, 70. Acho que é 80, acho que é 80. Finais de 80. Finais de 80, não é? Por aí fora. Ok. Depois disto tudo, qual era o vinho que bebias quando eles entrassem em palco, para Pá. acompanhá-los? Vou ser muito honesto, eu fiquei estupidamente surpreendido pelos vinhos do Carvalhido e acho que teria que escolher aqui o tinto. Bem. Para já para homenageá-los e depois porque é incrível e parabéns à malta aqui da Quinta. Não é para passar a mão no pelo a ninguém, nem para agradecer estarmos aqui a beber o vinho dele, mas fiquei muito Não, é bom. surpreendido e com um rosé que já provei, que não está aqui porque já devem ter feito noutro episódio, mas os três inacreditáveis. Uma coisa, um rosé seco, finalmente, porque todos os rosés que eu vi parece que lhes espetaram 7 colheres de açúcar lá para dentro, terríveis. O daqui fiquei encantadíssimo, mas para levar aos UB40, sem dúvida, o Carvalho de Tinto. Foi um gosto. Muito E espero te ver lá. Lá estarei. Lá estarei. Que eu vou-te cobrar o copo que tu estás a dizer, que realmente se resulta vermos um Carvalho de Tinto ao som dos Red Wine. UB40. Francisco, foi um gosto também, António, mas voltamos. obrigado. Penso eu que voltamos, né, por mais episódios deste nosso podcast. Estás a ganhar para mim que eu não vou deixar de fugir. Porque assim, não é? Fica descansado. Para já, quanto assim, já sabe, pode vir às quintas-feiras, às 20 horas, na sua plataforma digital favorita. Ou, se quiser com vídeo, pode ver no YouTube, alertando que isto não é televisão, completamente informais, ou então nas plataformas digitais que estará disponível. Portanto, só para não me esquecer, na Spotify, no Apple Podcast e no SoundCloud. Para nos ver ao vivo no festival, também é preciso comprar um bilhete. Ainda há, penso eu que ainda há. Portanto, ainda vai a tempo. Há 3, 4 locais que eu posso indicar. Sea Ticket, Vorten, Fnac. Obrigado, Paulo. Não, era essa. E já agora podes continuar. Olha, é muito fácil. Douro, Porto, Wine and Festival.pt. É só para a malta ficar atenta. Fnac, Vorten, Douro, Porto, Wine Festival.pt. E será aí que adquirirá o seu título, ou os seus títulos, para quem quiser oferecer uma boa prenda de verão e surpreender um amigo. Quanto a mim, Paulo Lopes, já sabe que vou voltar para mais um podcast. Pode brindar a isto, o podcast do Douro e o Porto Wine Festival.